estava vindo para cá hoje, o Senhor falava muito comigo sobre voltar ao início. Ele falava muito ao meu coração sobre voltar ao início. E aí eu cheguei mais tarde hoje. E quando eu cheguei aqui, o meu coração queimava, voltar ao início. Eu não entendia, sabe? Eu não estava entendendo. E aí, cara, começou a cantar louvores antigos. E o Senhor falava ao meu coração, voltar ao início. Eu não sei se você entende o que é voltar ao início, o que significa para você voltar ao início. E o Senhor começou a me mostrar como era quando eu conheci Ele. Como eu me preparava. Como eu tinha sede, como eu ansiava. E ao encontro dele. Como eu me preparava, como eu escolhi uma roupa. Eu separava tudo. Eu separava minha Bíblia. Tudo. E ele falava isso, eu tenho saudade do jardim. Eu tenho saudade de encontrar os meus filhos no jardim. Eu quero que você volte a esse lugar, um lugar onde você nunca deveria ter saído. Quantas vezes a gente saiu desse lugar do jardim? A gente sai desse lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é da presença dele, que é de estar no colo dele. O jardim é um lugar de intimidade. Não tem música linda, não tem melodia, não tem nada que se compare a esse lugar. Um lugar que só você tem com ele. E ele me falava assim, qual é a sua história comigo? Qual é a sua história comigo? O que você construiu comigo? E eu lembrava de tudo. No dia que o pastor falou assim, eu era jovem, tinha 13 anos, ele falou, quem quer servir ao Espírito Santo? Eu, como aquela criança que fui correndo para aquele altar e disse, Senhor, eu quero te conhecer. Eu ia para o canto da parede e o Senhor me levou ali para a parede e ele me mostrava como eu tive uma experiência com ele. Ele me levava ao jardim, eu dançava criança. A experiência foi incrível, eu dançava com ele criança. E o Senhor me mostrou eu grande, eu dançando com ele, porque a história só foi aumentando. E Jéssica vai orar aqui por mim. E só foi confirmação, o Senhor quer que volte ao início. Quem você era no início, onde você ansiava encontrar. Onde você ansiava, você nem se importava com a música que iria tocar. Você só queria a presença dele. Você só ansiava encontrá-lo. Qual será a minha experiência com o Espírito Santo hoje? Você ansiava o que ele vai me revelar. Você ansiava orar em línguas. Você ansiava se parecer com ele. O Senhor me dizia, filha, deixa que a rotina, que todos os afazeres, que tudo que tem no nosso dia a dia, que a nossa vida secular, que é normal, não deixa com que isso te afaste você de perceber a presença do Espírito Santo. Eu tenho saudade de te encontrar em qualquer lugar. Não importa se é na igreja, se é no seu quarto, se é no seu trabalho, se é no seu carro, se é no coletivo, não importa. Eu tenho saudade aonde você me percebia. Você me enxergava, você ia para o mar, você ia para a praia e você me percebia. Você percebia a minha brisa. Eu tenho saudade, o Espírito Santo me diz essa noite. Eu tenho saudade do jardim onde meus filhos passeavam e se comunicavam comigo. Volte ao início, o lugar onde você conheceu
encontrei, aonde eu te selei. E você sentiu algo inexplicável. Você sentiu algo inexplicável. Sua vida nunca mais foi a mesma. E aí você me diz, mas Letícia, eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi isso. O Senhor também falou comigo que Ele muda caminhos. Ele muda a rota para poder nos encontrar. Ele muda a rota para nos encontrar. Quando ele encontrou aquela mulher samaritana, ele ia por um lugar, mas ele mudou a rota. Ele não se importou se ele ia chegar mais tarde. O Senhor não está preocupado com o tempo. Ele não está preocupado qual o período, qual o tempo que a gente vai crescer, que a gente vai andar, não. Ele está preocupado em te encontrar. Ele está preocupado em encontrar coração. É isso que Ele quer. Ele quer encontrar corações. Ele mudou a rota essa noite para nos encontrar, para nos selar de forma diferente, para dizer: eu estou aqui. Eu quero te encontrar, eu quero te selar, eu quero te renovar. E quando ele encontrou aquela mulher, ele mudou a vida dela. A vida dela nunca mais foi a mesma. Ele mudou aquela mulher. Nunca mais foi a mesma. Mas ela se permitiu. Ela se permitiu, ela ouviu. O coração dela se abriu, porque o Senhor a interrogou e falou: vai lá buscar o teu marido. O Senhor confrontou ela. Foi um confronto, mas o Senhor me disse aqui: toda vez que o Senhor Ele nos confronta, é porque Ele quer nos levar para outros níveis. Ele quer nos levar para outros níveis nessa noite. Eu sinto forte no meu coração. Não é superfície, não é raso, é algo profundo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Abra os seus ouvidos, porque é em todos os sentidos. Outro nível, o Senhor quer nos levar, Ele quer nos encontrar. Ele mudou a rota. Ele muda a rota para nos encontrar. Aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação Te aleluia. Amém. Como é que vocês estão? Tudo bem? Alegres, felizes? Amém, amém. O Espírito Santo está aqui. A sua presença é real em nosso meio. Aleluia. Se eu pudesse dar uma palavra para essa ministração de oferta, na verdade eu vou dar, né? O nome dessa ministração de oferta vai se chamar Semente. Amém? Semente. O Senhor, Ele falou muito comigo essa noite. Ele falou muito comigo nesse trajeto, né, que eu estava vindo pra cá.
E eu confesso que aquela frase, clichê, né? Clichê. Uma pessoa que... Eu escuto muito isso, mas é real. Eu realmente vivi hoje. Quando uma pessoa vai ministrar, os pastores vão ministrar, né? Quando eu estou numa conferência, alguma coisa assim, fala: até o dia de hoje eu não sabia o que eu iria ministrar. Vocês já ouviram isso? E eu falo: nossa, como todo mundo fala isso? Todo mundo fala isso. E hoje eu vivi. Porque eu não sabia. Eu falava: meu Deus, eu fiquei aqui, ó. Sabem qual foi a altura que o Senhor me revelou? Ali no leão. Ele me deu uma palavra no leão. E eu fiquei: meu Deus, eu vivi isso hoje. Então é real, realmente. Eu vivi. E aí ele me deu uma palavra, né? Sobre os dízimos e as ofertas. E o Senhor, ele falava comigo o seguinte: filha, a única voz que o seu futuro ouve é a sua semeadura. E é real, né? Porque os nossos sentimentos não conseguem prever o nosso futuro. Os nossos sonhos, se a gente sonhar, eu sonho que futuramente eu vou ser uma empresária muito rica. Tá, mas se eu não fizer nada, eu não vou ser. Então, a única voz que o nosso futuro, ele escuta é a nossa semeadura, é aquilo que a gente semeia. Então, se você estuda, você vai colher, né? Se você ensina o seu filho a andar no caminho, você vai colher. Se você trabalha, se você é fiel ao Senhor, você vai colher. E o Senhor me ensinou sobre fidelidade na semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher de fato. E ele me falava aqui: Abraão, ele semeou seu filho e ele colheu uma geração toda. Então, o poder de uma semeadura é muito forte. Destrava muito, como o nosso pastor fala. Abre portas, destrava, vira uma chave. Semear é algo poderoso, é algo sobrenatural que o Senhor nos ensina sobre semear. E eu estava refletindo, né? A palavra que o Senhor me deu ali, que eu falei na altura do leão, foi o que Ícaro ministrou na semana passada. Ele ministrou sobre Elias, né? Que Elias, a história de Elias, e algumas partes da história de Elias. E tem a... Acabei de receber uma mensagem aqui, a gente não pode perder, desculpa. Não, tudo bem, é o Senhor. É o que o Senhor está no meio da casa aqui. Um empresário acabou de mandar uma mensagem aqui para mim e disse que o seu aluguel está pago até dezembro. Você não paga aluguel até dezembro. Você não paga aluguel até dezembro desse ano. Está pago. No meio de uma palavra de semeadura. O que é que você tem semeado? Porque Emerson chegou de São Paulo. Eu estou contando o testemunho dele aqui porque ele sabe que com a gente não tem frescura, né, Emerson? Ele chegou de São Paulo de volta, Carlos, e procurando lugar para morar novamente. E a gente ontem estava nessa peleja com ele, E agora um empresário mandou mensagem: tem alguém aqui que estava com o aluguel atrasado? Eu falei: tava. Nós pagamos. Ele disse: diga a esse camarada aí quem é, eu não sei quem é, que Deus mandou eu pagar o aluguel dele até dezembro desse ano. Uhul! Glória a Deus! Amém, aleluia, amém. Emerson, você só colheu aquilo que você veio semeando. E é isso que o Senhor fala comigo sobre semeadura. E Ícaro ministrou sobre aquela viúva. E Elias, ele pediu aquela viúva. Deixa eu ler, eu até separei aqui. Eu preciso ler isso, pessoal. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Isso aqui te lembra o quê? Isso aqui me lembra Jesus pedindo água à mulher samaritana. E eu estava bem ali lendo e o Senhor falou comigo: toda vez que eu te peço algo, é para gerar transformação na tua vida, é para te levar a outros níveis. Então, Elias, ele pediu algo a essa mulher. E o que aconteceu com essa mulher?
ela viveu outros níveis. Ela viveu um novo tempo na vida dela, porque aqui logo na leitura vai falar que a farinha não se acabou e o azeite não se acabou da sua botija. Então, toda vez que o Senhor te pedir algo, é para te levar para outros níveis. Toda vez. Eu estou falando isso aqui para você, mas o Senhor, Ele me confrontou ali. Ele me confrontou. Isso é em tudo, sabe? Isso não é só com as nossas ofertas, nossos dízimos, não é. É com tudo. É com tudo. Quando o Senhor, Ele pede algo pra gente, é para levar a gente para outros níveis. Você acha que Ele não já preparou o final? Você acha que Ele já não sabe o final? Ele já sabe, como o Ícaro também falou aqui, uma última ministração dele, que Jesus, Ele criou o homem no 5º dia, não foi? Não foi isso? No 5º dia. Mas Ele já tinha preparado a grama para que o homem comesse, já tinha os animais. Então o Senhor, Ele já sabe da nossa necessidade. Então sempre que Ele pede algo para a gente, é para que a gente evolua, para que a gente vá para outros níveis. E é isso, e voltando a falar sobre volte ao início. O Senhor, Ele me relembrou um texto em que quando eu era pequena ainda, eu aprendi sobre dízimos e ofertas. O Senhor me deu esse texto, que é muito conhecido, que é Malaquias 3, 10 ao 11. Ele me voltou tudo hoje, foi o início para mim, até o versículo da oferta, porque eu aprendi sobre oferta e dízimo com esse versículo. Eu ainda lembro da aula, que era uma salinha de adolescente, que eu era adolescente na época, 13 anos, e eu aprendi o que era o dízimo e oferta naquela época com esse versículo. E eu lembro que eu relia, só isso, eu só sabia isso, sobre dízimo da oferta da Bíblia. E o Senhor me levou nele novamente hoje. E quando eu fui ler, eu observei um detalhe, né? Que o Senhor fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardar. O Senhor está dizendo que Ele vai derramar as bênçãos sobre a gente, que a gente não vai ter onde guardar. A gente não vai ter onde guardar, de tanto que o Senhor vai derramar. E mais, por vocês repreenderei a praga. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu até anotei aqui. O Senhor está dizendo assim, ó: quando você semeia, um poder de liberação é liberado sobre você. E o diabo, ele é impedido. Ou seja, há liberação e há impedimento. A liberação sobre a sua vida, em que vai acontecer, vai transbordar como foi liberado. E há um impedimento, o inferno. O inferno foi impedido porque o Senhor disse aqui, ó: eu impedirei. Ou seja, o Senhor vai estar impedindo que a praga chegue à sua casa, que o diabo toque na sua vida. Então lembre-se disso. Toda vez que você semeia, há uma liberação e há um impedimento. A liberação dos céus sobre sua vida, seus celeiros transbordando, a sua casa transbordando e você não tem onde guardar. E há um impedimento, aonde o Senhor, Ele trava, Ele segura o inferno sobre sua vida, sobre as suas finanças, amém? Então que você receba, eu lhe convido, eu lhe encorajo que essa noite você faça uma oferta, selando isso na sua vida, sabe? Tudo que você semear, vai haver uma liberação sobre a minha vida, o impedimento, em nome do Senhor, porque está na palavra do Senhor, aqui é a boca de Deus sobre nós, é a boca de Deus sobre nós, amém? Então fique à vontade para que você possa